Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre um tema pelo qual eu sou apaixonada, que é a dislexia. E infelizmente esse assunto é pouco conhecido pelos professores dentro de um contexto escolar. O que é a dislexia? A dislexia é chamada de um transtorno específico da aprendizagem de origem neurobiológica e ela tem como principal manifestação a dificuldade na aprendizagem. Mas o que quer dizer neurobiológica? Esse termo é utilizado quando eu tenho uma condição que é orgânica, então o indivíduo nasce com ela e vai carregá-la pelo resto de sua vida. Popularmente falando, a gente pode dizer que a dislexia não tem cura. É muito importante nós entendermos que nem toda troca de letra na leitura ou na escrita significa dislexia. Eu tenho muitas dificuldades de aprendizagem que não são um transtorno específico de aprendizagem. Então, nas dificuldades de aprendizagem, eu preciso de uma intervenção, de uma estimulação e ela é passageira. Depois que o aluno tem essa reabilitação, recebe os estímulos adequados, ele vai melhorar, ele vai apresentar progressos e seguir normalmente a sua vida acadêmica. Geralmente, a dificuldade de aprendizagem, ela tem como causa um fator emocional, ambiental ou pedagógico. Então, por exemplo, quando eu tenho um falecimento de um ente querido, uma separação de pais, uma mudança de escola, todos esses são fatores externos que não estão na criança. E assim que a gente consegue solucionar esses problemas, a criança volta a aprender normalmente. Em alguns momentos ela precisa de uma intervenção profissional, mas em outros momentos o próprio reforço escolar já vai dar conta daquela dificuldade. No caso da dislexia, nós temos uma incidência entre 5 e 17% dos alunos em idade escolar que apresentam o transtorno. E o papel do professor na identificação é fundamental, porque muitas vezes os pais não percebem que está tendo alguma coisa de errado nesse desenvolvimento pedagógico, acham que a criança tem só uma dificuldade que ela vai passar, mas o professor, se ele entender a dislexia, se ele souber os sinais, ele é capaz de identificar precocemente esses sinais desse transtorno desde um primeiro, um segundo ano escolar e pedir que os pais levem a criança para uma avaliação especializada, porque quanto antes nós iniciarmos o processo de intervenção, menores serão as consequências pedagógicas e emocionais na vida desse aluno. Existem três tipos de dislexia: a visual, a auditiva e a mista. Necessariamente, num caso de dislexia, eu vou observar uma disfluência no momento da leitura. Isso acontece porque a dislexia atinge especificamente a consciência fonológica, então ela vai interferir na minha decodificação. O aluno disléxico tem dificuldade na relação entre o fonema e o grafema, então ele não entende o som de cada letra. Na dislexia visual, por exemplo, eu vou conseguir observar nos momentos de cópia que a criança faz trocas de letras que são semelhantes visualmente, como por exemplo o N e o U, o L e o I. Quando a criança vai copiar, ela troca essas letras. Ela pode também pular linhas, engolir palavrinhas, modificar a escrita de algumas palavras. Esses são alguns sinais da dislexia visual. Já na dislexia auditiva, eu vou observar que a criança, no momento de um ditado ou numa produção de texto, ela vai trocar as letrinhas como P e B, T e D, F e V, o CH ou X por G ou J, porque é o som do X pelo som do J, e eles são muito parecidos. Trocas como o som do pelo G, então o C e o G, essas são características muito específicas da dislexia.
Além disso, numa fase anterior, eu posso observar que essa criança pode já vir apresentando uma dificuldade em orientação espacial, esquema corporal, lateralidade, desorganização, é sempre o último a terminar a atividade, não gosta de ler em voz alta. Então, geralmente, essas crianças percebem a dificuldade que elas têm. Então, qual é o papel do professor quando ele identificar um aluno com esses sinais? É muito importante que, se forem persistentes essas características, o professor converse com a gestão escolar e juntos eles chamem os pais e indiquem um profissional especializado para avaliar essa criança, porque a partir de uma avaliação, o profissional pode levantar um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica para transtorno de aprendizagem e, dessa forma, depois de uma intervenção de 6 meses, ele poderá dizer se essa criança tem dislexia ou não. Uma coisa muito importante de dizer é que antes dos 8 anos e 6 meses, nós não podemos atestar que a criança é disléxica, porque nós precisamos esperar que ela passe por todo esse processo, esse período de alfabetização, de estimulação de todas as habilidades, para só depois nós percebemos que nem com todo esse estímulo ela conseguiu progredir adequadamente. Então, nós podemos dar um diagnóstico de dislexia, que deve ser feito por uma equipe interdisciplinar, na qual necessariamente o fonoaudiólogo tem que fazer parte. O apoio do psicólogo, do psicopedagogo, do neuropsicólogo, do neurologista também pode ser fundamental, porque a dislexia é um diagnóstico clínico. O que isso quer dizer? Não existe um exame para falar que essa criança é disléxica. Portanto, a gente precisa de um olhar de vários profissionais, cada um cuidando da parte que lhe cabe, para juntos conversarem e levantarem essa hipótese de dislexia. Antes disso, nós precisamos descartar qualquer outra alteração que possa estar justificando esse atraso, como, por exemplo, uma perda auditiva, crises epiléticas, um problema visual, porque essas outras alterações podem estar interferindo no processo de aprendizagem e causarem essas trocas na escrita. Então, é extremamente importante que essa equipe interdisciplinar discuta o caso, levante a hipótese diagnóstica e leve até os professores quais são as sugestões que eles têm para que essa criança possa ter as adaptações necessárias para auxiliar no seu desenvolvimento. E como deve ser feito o tratamento clínico desse aluno? O aluno com dislexia, a criança disléxica, ela vai precisar de um acompanhamento a longo prazo fonoaudiológico, porque a fono é a profissional que vai estimular as habilidades metalinguísticas, que é justamente a área na qual eles têm algumas falhas no processamento da informação visual, auditivo. E o professor e a escola? O disléxico não está caracterizado dentro do público-alvo da educação especial, onde estão incluídos os deficientes, as altas habilidades e os transtornos globais. Porém, temos que lembrar que a inclusão é muito maior do que a educação especial e a inclusão diz respeito a todos os tipos de aluno e o disléxico tem sim direito a adaptações. Por exemplo, vestibulares e o Enem já têm algumas alterações feitas pensando na necessidade do disléxico. Então, ele tem um tempo maior para a realização das provas, ele pode fazer num ambiente individualmente e ele tem o ledor, que é uma pessoa que vai ler a prova para ele, para que garanta que ele está compreendendo o enunciado, uma vez que ele vai ter dificuldade na interpretação por conta da leitura disfluente que ele apresenta. E também nós temos a pessoa que se chama escriba, que vai escrever por ele. Então, ela vai fazer a redação que o aluno dita, ela vai redigir por ele. Portanto, na escola, nós também não podemos descontar notas por conta das trocas ortográficas, das trocas na escrita, porque isso é uma característica dele, que ele vai apresentar por toda a vida. E se a escola descontar a nota por isso, ele nunca vai tirar 10. E vocês concordam que isso não é justo.
Outras adaptações que podem ser feitas é reduzir o tamanho do enunciado. Então, eu tento diminuir, torná-lo mais objetivo e, claro, para facilitar a compreensão pelo disléxico. Eu posso e devo aumentar o tamanho da letra, modificar o tipo de fonte quando eu apresento alguma atividade impressa, aumentar a distância entre as letras, e essas e outras são algumas dicas do que pode ser feito. É claro que a criança ainda na fase de aquisição, no primeiro, segundo, terceiro ano, ela deve ser privada de ler em voz alta se ela não quiser, porque a dificuldade dela pode acabar expondo ela diante de todo o grupo. E ela também deve ter um tempo maior para realizar as provas. Agora que vocês já entenderam um pouquinho melhor sobre dislexia, lembrem-se que o professor tem um papel extremamente importante nesse contexto. É na escola que ela vai ser identificada, é na escola que ela vai ser percebida, e quanto antes isso acontecer, melhor para a escola, para a família e para o aluno. Portanto, professor, não subestime sua capacidade de perceber o aluno que tem uma dificuldade maior no momento de aprender. Se você insistir nas atividades e ele persistir na dificuldade, não hesite. Converse com a equipe gestora da escola e juntos cheguem a uma decisão de encaminhar essa criança para um profissional especializado. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixo para vocês o link para vocês baixarem um e-book gratuito sobre dislexia, que eu acredito que pode auxiliá-los muito mais sobre esse tema.